com certeza é uma das maiores crises do meu ministério. Mas antes, comente, compartilhe, fique até o final para você entender o que eu estou falando. Quem está acompanhando um pouquinho as redes sociais está sabendo o que está acontecendo aí com o menino, acho que é Miguel o nome dele, né? Profeta, pregador mirim e tal, pregando em muitos lugares. E começou a ser mentoreado, pastoreado pelo pastor Eliseu Rodrigues. É um dos grandes nomes hoje da igreja, né? Pregador, mais pro lado pentecostal, mas que tem, né, viajado o Brasil e tem tido uma repercussão bem interessante acerca do seu ministério. E parece que o pastor deu algumas orientações para ele, aí você pode julgar se é errado ou certo, isso aí não é o mérito da questão, mas ele deu algumas orientações para o garoto, né, já que estava mentoreando ele, e o menino simplesmente na internet respondeu, é como se ele estivesse desobedecendo a liderança dele, o mentorio do pastor. E isso, de fato, irmãos, é a maior crise no meu ministério e eu sei que é no ministério de muita gente. A gente estuda, né? A gente ora, a gente entra em juízo com Deus, a gente entra em crise com Deus por causa de algumas palavras, ministrações, posturas. Às vezes a gente quer ser um pouco mais incisivo, contundente, e Deus nos trava, Deus nos preserva. E aí a gente fala, né, aquilo que Deus nos orienta e a resposta que a gente tem é apenas a desobediência, a indiferença e tudo. Eu não estou aqui colocando como uma liderança tóxica não é isso, não estou falando de liderança tóxica. Estou falando de que as pessoas, elas querem ter um pastor, querem ter uma liderança, mas quando o pastor ministra sobre a vida delas, elas fazem exatamente o contrário. Aí fica a pergunta, por que ministério, por que pastor, por que liderança, por que igreja? Se no final você vai fazer exatamente o contrário daquilo que foi feito. Então, se você crê que aquele que está à sua frente, na igreja, no pastoreio, ele é um homem de Deus, uma pessoa da parte do Senhor, o mínimo que você deve fazer é considerar o que essa pessoa diz para você. E aí, diante dessa realidade, você vai ponderar, olha, não, isso aqui tem sentido, não tem sentido, eu vou conversar com ele para ver se, de repente, né, ele se equivocou em alguma coisa. E aí, diante desta palavra, você vai obedecer aquilo que está sendo colocado pelo ministro. Imagina os profetas, né? A gente está vivendo um tempo parecido com os profetas. Os profetas falavam em nome de Deus, as pessoas rejeitavam solenemente e depois se arrependiam, choravam. Nós estamos vivendo novamente esse tempo, onde as pessoas querem ter uma igreja, querem ter um pastoreio, mas aí quando o pastor fala alguma coisa que para elas não é conveniente, elas ignoram e desobedecem sem nenhuma cerimônia. Então é tempo, gente, de a gente travar isso aí, né? De a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus e entender a pessoa que está à frente no pastoreio é de confiança, é abençoado, é uma pessoa de caráter. Então eu vou, no mínimo, considerar aquilo que está sendo dito, ponderar e depois, né, obedecer, né, dentro daquilo que for colocado, se está diante da vontade de Deus, está dentro do querer de Deus, porque aí não faz sentido nenhum a gente ficar pastoreando, mentoreando, pregando, se na última hora você ignora totalmente aquilo que foi dito, ignora totalmente os ensinos da palavra para fazer o que está na tua cabeça. Pense nisso, que Deus nos abençoe e nos ajude nessa jornada e que possamos ter um tempo de um coração ensinável dentro da vontade de Deus. Que Deus te abençoe.